diretores do Corinthians, presidente Augusto Melo, ao lado dele o Alexandre Germano, que vai assumir a pasta do financeiro, Dr. Ricardo Jorge, que já está com a gente pouco mais de um mês, vai ser apresentado, 2 meses e meio, vai ser apresentado oficialmente hoje aqui para a imprensa, e o Dr. Wanderson Salles, que assume a pasta do marketing oficialmente a partir de hoje. Então, como a gente combinou, a gente vai abrir agora para uma palavra do presidente, palavras dos novos diretores, para uma apresentação sobre as cadeiras deles, sobre esse momento do Corinthians, e após a coletiva a gente vai ter oportunidade para perguntas sobre outros assuntos, tá bom? Então eu peço que durante a coletiva a gente se atenha à pauta da coletiva. Obrigado e boa tarde a todos. Presidente Augusto. Vamos começar, pessoal? Os repórteres, quem quer começar? Taina, fala agora, depois. Edson Rufino, 105 FM, Augusto Melo. Minha pergunta é a respeito do que foi apurado até agora no caso VaideBet. Ah, tá certo. Então, a respeito da diretoria, mais uma vez, chegando novos componentes para a diretoria, isso significa que você errou lá atrás quando escolheu outros, ou que você está acertando hoje? Deixar uma coisa bem clara, que quando nós assumimos o Corinthians, eu costumo dizer lá dentro que quando você contrata um jogador, você tem que ter um tempo de adaptação. Quando você contrata uma equipe técnica, uma comissão, por exemplo, ela tem que ter um tempo de adaptação, porque o treinador tem que entender aonde ele está, como é o Corinthians, como é a torcida, ele tem um tempo de adaptação. E o presidente é a mesma coisa. O presidente, por mais que eu esteja há mais de 40 anos dentro do Corinthians, conheço muitas situações, mas a hora que você assume essa cadeira, ela é diferente, muito diferente, muito, muito, muito. Não tinha ideia realmente do tamanho. E eu precisei de um tempo de adaptação. Mas deixar uma coisa bem clara, que aqueles que estavam aqui, todos se dedicaram o seu tempo para que a gente pudesse fazer um Corinthians melhor. Todos que estavam aqui estavam por amor ao Corinthians. Largou seus afazeres, suas empresas. Só que tudo tem um ciclo, tudo tem uma data de validade, que talvez eles tenham seus compromissos também com as suas empresas, com as suas famílias, e preferem se distanciar. Mas uma empresa do tamanho do Corinthians, ela sempre está precisando de reformulação, ela sempre precisa de pessoas motivadas, elas sempre precisam se adaptar a um projeto, e faz parte daquelas pessoas que se adaptam, que não se adaptam, e queria agradecê-las também, porque todos que estão aqui, todos que estavam, que estão e que vão estar futuramente, eles estão aqui por amor ao Corinthians. Ninguém está aqui por dinheiro, porque todos trabalham estatutariamente, ninguém precisa do Corinthians, todos querem dedicar o seu tempo ao Corinthians, assim como eu, e assim como esses novos diretores, e eu quero agradecer. São pessoas que passaram, se encerraram, e a gente tem um tempo também de aprendizado que a gente vai aprendendo e vai melhorando a cada dia mais. A gente é humilde de reconhecer determinados erros, a gente erra, mas sempre errando para melhorar, e faz parte. E vamos trocando, e agradecer a todos esses que passaram por aqui e deixaram um legado. Boa tarde. Augusto, aqui no fundo, Silvestre, da TV Gazeta. Como garantir segurança para que os seus novos diretores, segurança de maneira geral, segurança psicológica, digamos assim, para eles poderem fazer um trabalho, sendo que você pode ser afastado, e aí cai todo mundo, imagino eu, no dia 26? Eu não me preocupo com isso no momento, eu me preocupo com o Corinthians e o que a gente vem fazendo desde o dia que a gente sentou naquela cadeira, desde o dia que a gente tomou posse. Eu só me preocupo com o Corinthians. E eu tenho certeza que essa diretoria, que é o que eles mesmos estão falando por si próprios, dizendo que eles confiam na gestão, eles confiam num propósito, num planejamento. Eu deixo isso aí para depois, porque vai que alguma coisa aconteça, que eu tenho certeza que isso não vai acontecer. São pessoas capacitadas, são pessoas que estão engajadas num projeto maravilhoso, que estão tirando o Corinthians de uma situação calamitosa que estava vindo, que a gente não tenha dúvida que vai melhorar cada dia mais. Então, são pessoas competentes, que eu acho que sempre tem que estar no cargo, desde que eles também, né, não se desgastem tanto, enfim. O que a gente espera dessa diretoria é isso, é trabalhar em prol do Corinthians.
O resto a gente deixa do portão para fora. Enquanto estivermos nessa cadeira, nós vamos trabalhar e muito em prol Corinthians, que é o que a gente vem fazendo e mudando o Corinthians de patamar. Presidente aqui, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Há poucos minutos, o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, emitiu um posicionamento alegando que não houve revisão do balancete referente ao primeiro bimestre de 2025. Eu queria entender o seu posicionamento, se possível, do Alexandre também, a respeito do tema. Obrigado. Nós estávamos... Desculpa, eu não vi quem perguntou. A luz está forte aqui. Oi, Luiz Fabiano, boa tarde. Eu acho que primeiro... Só reforçando o que todos aqui disseram, nós estamos chegando agora e não temos como não deixar de olhar para o passado, né? Mas o nosso propósito aqui é fazer uma gestão olhando para frente. De toda forma, esse olhar para frente no mundo financeiro, no mundo contábil, ele tem que olhar para trás um pouco, não tem jeito. Então, como que a gente podia seguir com demonstrações contábeis e financeiras do ano de 2025 se a gente teve contas reprovadas de 2024? Então, nosso pessoal trabalhou, nosso pessoal já fez isso, já encaminhou para os conselhos competentes, para os conselhos internos, e esses balanços estão disponíveis, de janeiro e de fevereiro. Então, eu preciso entender essa nota do CORE e ver se teve algum problema. A equipe está aqui, depois vocês podem checar, por favor, se teve algum problema de e-mail, enfim, porque eles foram, sim, esse e-mail foi enviado ontem, se eu não me engano. O Corinthians começa num outro patamar esse ano, gente. A gente deixou muito claro. Foi um ano difícil, foi um ano de recuperação, foi um ano de aprendizado e foi um ano de grandes conquistas. E eu acho que está provando agora o Corinthians, nós vamos falar isso depois. O Corinthians hoje é um clube que não se gastou nada, é o único clube da Série A, é o único clube grande de São Paulo que não gastou R$1. Por isso, esse superávit, você pode ter certeza que vai aumentar mais. E o Corinthians começa um novo projeto de equação de dívidas, e é onde a gente começa a sanar a nossa dívida com um time competitivo e com conquistas. E com superávit em apenas 2 meses, que com certeza a nossa conta também o ano passado é de superávit, que vocês vão entender também daqui a pouco. Mas o Corinthians tem um superávit de 12 milhões nos primeiros 2 meses, superior ao que a gente imaginava. Então, a tendência agora é crescer, a tendência é melhorar cada dia mais. Me permite só um complemento, presidente? Os maiores interessados nessas demonstrações contábeis e financeiras de 2025 é a própria gestão atual, porque os números estão provando que eles são positivos, são números bons. Então, os maiores interessados, além dos conselhos, enfim, toda a questão estatutária que rege o clube, a gestão é super interessada nesses números de 25 para mostrar o quanto eles estão sendo proficientes, quanto eles estão sendo produtivos. Tá? Então, nós somos os maiores interessados em divulgar isso. Augusto, aqui. Gabriele. Só complementando, Claro. As duas perguntas, a realidade administrativa do Corinthians é hoje diferente. Não é mais a que outrora se fazia. Hoje foi determinada uma integração entre as diretorias e as pastas, de maneira que a gente possa dar agilidade e publicidade a tudo que se faz, dentro da melhor técnica, do melhor jeito de, idoneamente, passar para vocês como é a parte administrativa do Corinthians. Com relação aos balancetes, automaticamente já foram feitos, porque já havia o compromisso da presidência de realmente restabelecer todas as pastas num só, fazendo com que o Corinthians seja uma forma de administração, muito embora a gente sofra por causa do estatuto, que é obsoleto, mesmo assim a gente desenvolver ferramentas justamente para que cada pergunta de vocês no dia a dia, cada notícia, a gente possa prontamente responder o que está acontecendo no clube. E também com relação ao fato da pergunta do jornalista que disse se o Augusto cair amanhã ou depois,
essa responsabilidade não vai cair para nós, porque, por causa do estatuto, essa responsabilidade vai cair para quem vai votar no impeachment do presidente. Porque o presidente hoje, ele representa o fôlego do Corinthians. O Corinthians não tem fôlego de sofrer essa vacância de tempo para restabelecer outra administração. Portanto, cada corintiano, cada conselheiro vai levar sobre si a responsabilidade do futuro desse grande clube. Isso é fato e tem que estar na consciência de cada um. Porque a gente vai obedecer o estatuto, entre aspas, mas o corpo Corinthians não aguenta mais mudar a presidência ou mudar a gestão sem prejuízo até por questão de lógica. Como é que você vai investir num clube se a parte administrativa a qualquer momento pode cair? Então, cada conselheiro, aí é estatuto, né, administração, tem que pensar nisso. Então, respondendo ao jornalista, nós estamos com a consciência tranquila. Desde o primeiro dia eles falam, vai cair em 3 meses, vai cair em 6 meses, vai cair num ano. Já estamos há quase 1 ano e meio. E desde o primeiro dia eles falam que eu não ia governar em paz. E é o que está acontecendo, gente. São corintianos, nós somos corintianos, nós estamos aqui atravessando tudo isso, lutando e tirando o Corinthians de uma situação complicada que estava. E o Corinthians vai ser cada dia maior, o Corinthians vai voltar ao que era antes, o Corinthians é protagonista hoje, o corintiano está sorrindo com novas conquistas, não só dentro de campo, mas principalmente também financeiramente. Augusto, na verdade, a minha pergunta é até para os novos membros da diretoria, não só para o presidente, mas, é claro, levando um pouco em consideração isso que o meu colega da Gazeta trouxe em relação a que daqui a 10 dias, né, vota-se o processo de impeachment. Como é para eles, para vocês, os novos membros? O Corinthians teve 18 saídas, né? 18 saídas ao total aí dos últimos também membros aí da diretoria, por diversos outros fatores. Mas, assim, como vocês vão blindar as metas que vocês têm que estabelecer agora a médio e a curto e a longo prazo? Muito obrigada. Não conte 18 pessoas, porque alguns são funcionários. Diretoria mesmo foi um ou outro que teve seus afazeres, que precisava... porque como o Corinthians é muito intenso, o Corinthians você tem que se dedicar 24 horas, 7 dias por semana. O Corinthians é intenso. Para mim também, eu tenho uma grande dificuldade. Às vezes eu saio do clube 10, 11 horas, e os meus comércios, uns vai até meia-noite, 1h, eu ainda passo lá. Para você ter uma ideia. Eu saio cedo de casa, 7h30, 8h, e trabalho o dia inteiro em prol do Corinthians, e no final da noite ainda, pelo menos umas 3 vezes por semana, no mínimo 4 vezes por semana, eu passo para entender o meu negócio, o meu comércio, porque eu também vivo disso. Eu não vivo do Corinthians, eu estou vivendo para o Corinthians. Só que eu estou 24 horas me dedicando ao Corinthians justamente por isso. São 10 dias, como você falou, são 10 dias que eu preciso trabalhar para o Corinthians. Então, eu não vou pensar em 10 dias se eu posso estar dentro, se eu posso estar fora. Isso vai ser uma decisão deles, assim como o Ricardo falou. Se eles querem quebrar um projeto gigantesco que está dando certo e vai dar muito certo, é o problema deles, a responsabilidade é deles. Porque ele vai encerrar um planejamento, coisa que o Corinthians nunca teve. O Corinthians nunca teve isso que nós estamos fazendo agora. E estamos tendo a coragem de trazer o Corinthians de volta para o protagonismo. Estamos tendo a coragem de diversificar e de trazer dinheiro novo, que coisa que muito tempo o Corinthians não via. E valorizando a marca, valorizando o seu atleta, sabendo vender, sabendo comprar, sabendo administrar. Então, eu estou preocupado, então, nesses 10 dias, em trabalhar ainda esses 10 dias para que o Corinthians seja muito melhor. Se alguém quiser... Eu só queria fazer uma observação. Esse impeachment, ele é político, porque em qualquer lugar do mundo, principalmente do Brasil, o nosso ordenamento jurídico é bem claro. O indiciamento, o fato de existir um inquérito, para qualquer pessoa, não significa culpa. A nossa Constituição é clara, ninguém será culpado sem sentença transitada e julgada. Agora,
afastar um presidente, ainda que fosse indiciado, ainda que fosse denunciado, seria uma aberração jurídica, seria quebrar o nosso Estado de Direito, e o Corinthians seria realmente, a instituição Corinthians seria a maior prejudicada por este ato. Porque se a nossa lei maior, a Constituição Federal, preserva a presunção de inocência, como se pode destruir uma gestão democraticamente eleita, de forma até do jeito que está sendo feita, sem uma formação de culpa definida? Como que ia restabelecer isso? Então, esse tipo de procedimento do Corinthians é que vem entroncando, que vem impossibilitando o clube, ou qualquer pessoa que queira administrar, fazer um bom trabalho. Porque não é ser disso alguém democraticamente ser eleito e não conseguir trabalhar por conta do grupo A, o grupo B, o grupo C, entra com requerimento e a eleição democrática cai por terra. E vocês, jornalistas, vocês que cobrem isso, sabem que isso não tem condições mais de um clube com a grandeza do Corinthians prosperar. É momento de reformulação. Hoje a gente teria que estar discutindo a reformulação do estatuto e não discutindo a queda daquele que trouxe o fôlego para o clube. Ou seja, um balancete, um orçamento de 23, por exemplo, qualquer criança, um mendigo lá do Guarujá falou: doutor, como que pode? No 23, eles aprovaram a conta, mas não pagava nem funcionário. E agora, 24, está pagando todas as contas, tem um time competitivo. É verdade, é fato, a gente não pode esconder a verdade. Foi reprovado de uma coisa a outra. Que país que a gente está? Que tipo de pessoa que a gente está manuseando Tipo de corintiano. De corintiano a gente está dizendo? Foi um vendedor de sorvete chegou a essa conclusão. Agora, veio uma pessoa, trouxe um parecer, cara catedrático, trouxe um parecer, não valeu nada. Aí a gente pensa, como gerir um clube se tem duas partes e essas partes elas não se unem para salvar o corpo? Então a gente fica pensando, será que a política é cuidar da teta e não cuidar da vaca? São três partes, né? Exatamente. São três partes brigando contra uma, são três partes unidas, mas o que nós queremos é o bem do Corinthians, Ricardo. O que a gente quer, como você falou, em 10 dias, eu estou... Desde o dia 2 de janeiro de 2024, eu estou sofrendo impeachment. Desde o dia 2 de janeiro de 2024, eu tenho essa pressão. Eu não descansei um dia. E olha o que eu já fiz pelo Corinthians, que nós vamos demonstrar para vocês daqui a pouco. Você imagina se eu tivesse paz para trabalhar. Com a credibilidade que a gente trouxe de volta para o Corinthians, com essas grandes receitas que trouxemos para o Corinthians. Os salários em dias, os credores agora mais felizes, porque sabem como vão receber, que dia vai receber. Coisa que antes eles não sabiam. Se isso é ruim para o Corinthians, então, Corinthians é isso. Presidente, mais uma observação. Eu, como gestor, como estou na cadeira de administrador, eu não quero denegrir qualquer core, CD ou não tem. conselho. Pelo contrário, eu quero conscientizar que é hora da gente recuperar a credibilidade do Corinthians. Cada órgão tem que recuperar sua credibilidade e fazer o que está no estatuto. E vocês podem observar que não está sendo feito isso. Quer ver um exemplo fácil, Ricardo? Eu fui oposição durante 7 anos. Algum dia vocês viram eu vindo na imprensa falar mal da gestão da instituição Corinthians? Eu só me defendi enquanto fui atacado. Mas durante os 7 anos, na última gestão, eu trouxe 2 grandes patrocínios. Ninguém sabe disso. Eu ajudei o Corinthians. Eu não fui lá manchar a imagem do Corinthians para que esses patrocinadores corressem. Ou não fui falar para esses patrocinadores, não vai lá não, cara, porque as pessoas que estão lá podem não servir, pode servir. Não, eu falei, vão lá, eu sou corintiano, vai lá. Procura tal pessoa,
para a gente poder trabalhar numa melhoria para o Corinthians. Então, vocês nunca viram, durante a minha campanha, e falar mal da gestão. Ao contrário, eu fiz meu trabalho de formiguinha e fui conquistando para poder hoje ser eleito. Por que essas pessoas não fazem a mesma coisa? Por que ao invés delas... Desculpa. Por que ao invés delas falarem mal do presidente e principalmente manchar a instituição Corinthians lá fora, por que elas não procuram fazer o trabalho delas para que elas se valorizem, para que elas um dia possam sentar na mesma cadeira que hoje eu consegui sentar? Então, essas pessoas têm que estar cientes disso. Ao invés de elas mancharem a imagem do Corinthians lá fora, falar mal do presidente sem motivo, eu quero que prove, ela deveria, ao contrário, ajudar a instituição, trabalhar em prol do Corinthians, se é que eles são corintianos. Presidente. Augusto, boa tarde. Pergunta para você, Raul Moura, da CNN Brasil. Augusto, há pouco aqui na coletiva você trouxe que toda essa receita bilionária foi o senhor que trouxe sozinho. Então você se responsabiliza também sobre o patrocínio da VaideBet e da inclusão do Alex Cassundé no negócio? Quando eu falo para você que eu que trouxe, eu que negocio com os presidentes das empresas. São com eles que eu negocio. E toda a minha negociação sempre tem um jurídico do meu lado, alguém do meu lado. Nunca é feita essa negociação sozinho. Eu nunca sentei com um presidente sozinho, como eu não sento com um empresário de jogador. Eu tenho um executivo de futebol que eu dou autonomia, claro que sob o meu comando, para que ele faça as negociações justamente por isso. Toda a minha negociação é feita com os presidentes das empresas. E ali, quando eu faço a minha parte, já é entregue para o jurídico, que é o órgão competente para isso, junto com o marketing, que faz as entregas dos espaços, junto com o nosso financeiro, que participa dentro da nossa equação de valores, e junto com o nosso próprio administrativo. Então, todas essas. Eu negociei R$1.400.000 no meião, eu negociei 16 milhões na camisa, parte de trás, eu negociei 30 milhões no meu prata, eu negociei 309 milhões no Master, que eu peguei um Master com 17 milhões, passei ele para 103 milhões hoje, eu negociei 1.150 bilhões direitos de TV, onde hoje o Corinthians é o protagonista. Então, é a mesma negociação do R$1.400.000 no meião, como é a mesma negociação dos 309 de Master, como é a mesma negociação do 1.150. Tudo que eu faço ali já é entregue na hora para o meu jurídico, porque aí é a parte jurídica. Compliance, aí é com eles. A minha negociação é valorizar a marca, é valorizar o que eu acho que ela vale, valorizar o que eu acho que ela entrega para o meu patrocinador. Então, tudo que é feito ali, por isso que eu tenho a minha consciência muito tranquila. Não tenho nada disso. Ao contrário, eu estou aqui sangrando muito para que eu possa cada vez mais trazer dinheiro novo para o Corinthians, que é isso que eu venho fazendo. Quando alguém trouxe tanta receita para um clube, por que os outros patrocinadores não deu nenhum problema, que também tem seus intermediários? Já foram pagos intermediários que trouxeram outras coisas. Não sei o que foi feito, não cabe a mim, não me interessa. O que interessa para mim é a instituição Corinthians. Esses outros intermediários que recebeu a comissão do Corinthians, aonde eles gastaram? Se gastaram em uma situação complicada, eu vou me responsabilizar por ele? O financeiro vai se responsabilizar por ele porque pagou a comissão dele? Então, assim, deixar uma coisa bem clara, tá? Tudo que eu sempre fiz foi mediante a pessoas do meu lado, que eu nunca falo com ninguém sozinho, porque eu sei como funciona a situação. Você não tem ideia o que já tentaram plantar de casca de banana nessa situação. Ao contrário. Então, para você ter uma ideia, a mesma negociação, R$1.400.000, foi a mesma negociação de R$1.150.000.000, que pode chegar a R$1.250.000.000. Então, é a mesma negociação e nunca teve problema. Agora, o que se fazem fora do Corinthians não cabe a mim. Cabe a mim a negociação e dali para frente foi entregue para o meu jurídico, para o compliance, para o marketing, para o financeiro. É eles que resolvem. Eu vou te dar um exemplo da Sport da Sorte. Vou te dar um exemplo. Quando saiu a VaideBet, eu estava na Europa. Eu vim correndo para isso. Aliás, até uma coisa muito, muito interessante, porque a AESE vai sair. Tá bom? Tudo bem. Vim para o Brasil, cheguei aqui, a AESE marcou uma reunião comigo. Eu cheguei na AESE, cara, uma empresa fantástica. Tinha uns 200 funcionários na porta, na Juscelino Kubitschek, me esperando com a camisa. Não, presidente, ninguém vai sair. A gente quer conversar com você para renovar. Eu consegui, acho que mais 50% de aumento com a AESE. E todo mundo falava que a AESE ia sair. Por quê?
porque o Corinthians entrega o que a ESE necessita. O Corinthians é a maior vitrine. E aí, na sexta-feira, se eu não me engano, ou quinta, que a VaiDebet sai, no domingo eu passo meu dia todo negociando com uma outra grande empresa, já com 200 milhões de reais, em 2 anos. Passei meu dia inteiro trancado, com pessoas do meu lado, negociando. Fechamos. Joguei para o compliance, que é ali, jurídico e compliance. O compliance, presidente, junto com o jurídico, a empresa é idônea, a empresa é fantástica, a empresa tem um movimento de 500 milhões, só que ela não tem um patrimônio fixo que poderia garantir. Então, presidente, depende de você, está tudo em ordem, podemos aprovar aqui, mas com essa ressalva aqui, eu falei, negativo. Se você está falando para mim que eu posso ter um risco, eu vou atrás de outro. Durante a semana, já veio mais 2 empresas, com 300 milhões, 309 milhões. 2 empresas. Uma já joguei para o jurídico, comprar, se foi aprovada. Aparece a outra, que é a Sport da Sorte. Já jogo também a mesma negociação. Essa outra empresa tinha intermediário, Sport da Sorte não tinha intermediário, foi direto comigo, e já jogo para o jurídico comprar. Chega o financeiro, chega o marketing, presidente, as 2 estão aprovadas, o que você acha? É o mesmo sistema, é o mesmo preço, escolhe vocês. O marketing, junto com o Vinícius. Presidente, a Sport da Sorte ela dá uma entrega melhor, ela ajuda nisso a gente, é tanto que está fazendo isso, está ajudando em muitas entregas, está ajudando com o Memphis, está ajudando em outras situações. Sabe quem aprovou eles? Foi o marketing, foi o jurídico, foi o financeiro, não fui eu. A minha obrigação só foi trazer os 2 patrocinadores. E não fui eu que aprovei. Quem aprovou foi eles, porque os 2 eram valores parecidos, e quem aprovou, um dos que aprovou, foi exatamente eles, porque a entrega era melhor, antecipações que nos ajudam. Então, para você ter uma ideia, é a mesma negociação. Augusto, aqui, boa tarde. Aqui atrás. Aqui, ó. Matheus Ribeiro, TV Globo, boa tarde. Augusto, ainda sobre o caso VaiDebet, veio... Sua diretoria? Tá certo. No caso, na semana retrasada, tanto o CORE como o Conselho Deliberativo do Corinthians também tinham reprovado, no caso, as contas de 2024, dizendo que houve um aumento no passivo de 829 milhões de reais. Eu gostaria de saber seu parecer a respeito, de que forma que vocês trabalham esse ano para quitar, no caso, essa questão do passivo. E se me permite mais uma também, essa semana, no caso, fugindo um pouco ao tema, mas o Edinaldo Rodrigues também foi destituído do cargo da CBF. Se pudesse dar seu parecer a respeito sobre o Edinaldo também, eu agradeceria. Obrigado. Presidente, posso falar sobre o passivo? Melhor. Vou ser um pouco mal educado e tomar um pouquinho a palavra para falar sobre essa questão do passivo, e o presidente complementa. Esse passivo não existe. Esse passivo está errado. Foi divulgado de forma errada. Passivo tem várias formas de você ler, a forma que leram foi a forma mais errada possível. Então, esse passivo não é de 829 milhões, 890 milhões, enfim. Existe, obviamente, como todo critério contábil, ele é embasado em princípios. E tem um princípio muito forte que não foi considerado nessa conta do passivo. Tá? Depois eu posso explicar isso daí tecnicamente, mas o passivo não é esse. Sim, bem rapidamente, tá? Depois a gente pode fazer até e reforçando o que o doutor Ricardo falou, e acho que todos os diretores aqui, que hoje estão aqui imbuídos desse espírito de transparência para toda a sociedade, e para a nossa torcida, e principalmente para toda a sociedade, vocês vão estar abertos. A diretoria financeira vai estar aberta para vocês. A gente vai conversar, a gente vai dialogar, vai explicar, mas existe uma coisa muito básica numa demonstração contábil, que está considerada no passivo, e que foi considerado para esse efeito, suposto efeito do aumento dele, que são receitas a realizar do clube. Então, o clube ele vai realizar receitas, e quando você tem esse contrato de futuras receitas, você tem que colocar isso daí no seu passivo. Isso não quer dizer que é um passivo, eu não vou ter que desembolsar isso, muito pelo contrário, eu vou embolsar isso. Então, o leitor das demonstrações contábeis, quando ele não é técnico, às vezes, como o presidente falou, escorrega um pouco na casca de banana. As receitas a realizar têm que ser expurgadas desse passivo. E leitor de demonstração contábil tem que entender que passivo, quando você vai ver, tem que ser passivo líquido. Vejo que não está sendo garantido pelos ativos. Então, é um assunto bem técnico, até preferiria fazer isso num foro um pouco mais privativo com vocês, mas o passivo não é esse daí. Não teve esse aumento de passivo, isso não existe. Posso garantir para você.
Contra o Edinaldo, eu estava à viagem e, assim, na correria ontem, reuniões o dia inteiro, hoje também não tive tempo, ainda não consegui analisar. A gente tem várias mensagens no grupo, principalmente da Liga, que a gente vai ter uma reunião aqui online, acho que hoje à noite ainda. Aí eu vou começar a entender para poder opinar. Ainda não, sinceridade, não consegui ver, porque passei o dia fora e ontem o dia inteiro em reuniões. Hoje também, como eu falei, a gente trabalha o tempo todo aqui, fechado, correndo, para que a gente possa melhorar cada dia mais. Então, só vou ter essa opinião depois de amanhã. Pessoal, obrigada. Acho que era só isso, né? Tem mais alguma? Obrigada. Queria agradecer os diretores. Por favor, vocês agora fiquem aqui no auditório. O presidente vai fazer um pronunciamento. Depois do pronunciamento, o Ricardo Cury, advogado pessoal do Augusto, vai responder 3 perguntas sobre a Vaidebet, tá bom? Então, vocês se organizem aí, eu só consigo essas 3, tá? Obrigada, gente. Presidente, pode, por favor. Bom, pessoal, só a gente explanar um pouquinho do que foi, do que está sendo a nossa gestão desde o dia 2 de janeiro de 2024. Como presidente e, como eu falei, gestor, que saio para negociar, saio para buscar receitas, dinheiro novo para o Corinthians. Para mim, às vezes, até triste ter que chegar a um momento desse, no qual a gente tem que falar do que fizemos de bom para o Corinthians. Não gostaria de estar aqui falando o que eu fiz de bom para o Corinthians, porque está aparecendo normalmente isso. E eu, como presidente, estatutariamente, principalmente, jamais gostaria de levar a imagem do Corinthians para fora de uma outra forma. Eu quero levar a imagem do Corinthians para fora de um vencedor, de que está honrando os seus compromissos, porque é duro a gente ficar ouvindo, às vezes, que não pagou isso, não pagou aquilo, mas parece que essa dívida é do Augusto em um ano, né? Essa dívida não é minha, gente. Essa dívida é do Corinthians, e eu estou como presidente para poder pagar essa dívida. E a única coisa que eu quero é paz para poder pagar, começar a pagar essa dívida, montar um planejamento para que o próximo presidente liquide tudo isso, porque eu vou deixar um Corinthians muito melhor do que eu peguei, vocês podem ter certeza disso. E eu queria aqui agradecer do fundo do meu coração toda essa diretoria que hoje está comigo, que acredita, pela lealdade, pela confiança. Agradecer todos os colaboradores que trabalham pelo Corinthians, que tiveram essa paciência, que estão tendo paciência para poder ter seus recebíveis. Agradecer essa torcida maravilhosa, a maior torcida do mundo. Não existe torcida igual a do Corinthians. Não existe uma torcida igual uma Gaviões, uma Camisa 12, uma Estopim, uma Pavilhão, uma Macabra, uma Chopp, Coringão Chopp, enfim, todas. Não existe torcida igual a do Corinthians. Quero agradecer essa torcida maravilhosa, porque nos momentos mais difíceis do Corinthians, ela esteve do lado do Corinthians, beirando as segundas divisões, ela aplaudiu o Corinthians, ela gritava o nome do Corinthians, ela incentivava o Corinthians perdendo de 1, de 2, empatando, ganhando. Sol, chuva, viagem de milhares de quilômetros. Ninguém sabe. Teve um dia que eu deixei de... Eu visitei alguns clubes da América Latina e eu sentei com os presidentes e eles diziam para mim: nunca um presidente veio fazer o que você está fazendo aqui. Eu disse a eles: trate bem meus torcedores, porque vocês vão ser muito bem recebidos na nossa casa. E eles me aplaudiram de pé. Eu me orgulho disso. E é chato para mim ficar falando isso, mas eu acho que só tomar pancada também, a gente tem que mostrar o que a gente está fazendo de bom para o Corinthians. Então, eu queria agradecer essa torcida, porque teve um dia que eu larguei, fui buscar o presidente do Argentino Júnior, se eu não me engano, no vestiário dele, para liberar 200 torcedores nossos que não queriam deixar entrar, e liberaram. Isso é minha obrigação, por isso que eu estou em viagem, para poder estar à frente do Corinthians e resolver os problemas que têm que ser resolvidos, e nunca fugir deles. E vocês sabem,
Nunca deixei de falar com vocês, nunca deixei de mostrar uma transparência. E o que eu quero é só o melhor para o Corinthians, gente. E eu estou aqui para agradecer. Agradecer essa torcida maravilhosa, agradecer essa diretoria que está aqui maravilhosa, agradecer os diretores que passaram por aqui, agradecer esses conselheiros que hoje estão também nessa gestão, para que eles pensem no Corinthians e que eles possam fazer o melhor para o Corinthians. Que eles ajudem o Corinthians a sair disso. Peguei um Corinthians difícil, uma situação complicada, onde a gente tinha um dinheiro para receber de televisão e acabou sendo bloqueado, porque não foi pago uma parcela da Arena, e eu fiquei sem R$1 no caixa. E ali eu recebi uma sondagem de 8 milhões de euros no Wesley, e eu sem R$1 no caixa. Falei, esse moleque vai me dar uma condição melhor, para que o Corinthians comece um outro patamar, que é o que eu sempre deixei claro. E eu tive treinador que chegou e falou para mim, esse jogador não joga aqui. Tá bom. Chamei o empresário do garoto, falei, confia em mim. Falei, presidente, o treinador não gosta dele, ele não vai jogar aqui, 8 milhões é uma boa proposta. Falei, você confia em mim? Confia em mim, cara, eu conheço um pouco disso. Você pode perguntar para o empresário do Wesley, que foi uma pessoa fantástica, que acreditou no Corinthians, que até isso a gente mudou o patamar do Corinthians. Dos empresários quererem deixar o seu jogador jogar no Corinthians. Não querer tirar o jogador por qualquer valor, para ganhar sua comissão, e que esse atleta não tenha performance no Corinthians. Ele falou, presidente, eu confio em você, eu vou deixar o atleta aqui. E eu sem R$1 no caixa. Fui arrumar dinheiro para poder fazer a nossa folha de pagamento, que é a minha primeira folha de pagamento. Eu assumi dia 2, dia 5, ao dia 7 já tinha uma folha salarial. E eu fui, sangrei, consegui arrumar o dinheiro, mantive o Wesley e vendi o Wesley por 25 milhões de euros, a maior venda da história do Corinthians. E ali o Corinthians começou a ser respeitado para que pudesse vender melhor sempre seus ativos. E ali eu comecei a correr atrás, porque tinham direito de imagens atrasado, tinham fundo de garantia atrasado, bichos atrasados, transfer bans. Eu preciso arrumar dinheiro para isso. Fizemos antecipações, liquidei todos os atletas, porque eu conheço, ninguém trabalha sem receber, e ali começou uma harmonia. Como eu falei, tivemos erros, tivemos uma janela ruim, porque eu também tinha pessoas competentes, incompetentes do meu lado, na qual eu sou culpado por ter colocado, que fez uma janela errada, mas que eu queria, desde o começo da minha promessa de campanha, era profissionalizar o Corinthians e colocar um grande executivo de futebol para começar o trabalho. E ali existia uma rejeição, dificuldades, onde eu tive que, em julho, assumir a caneta e contratar um executivo do jeito que eu queria, com a minha responsabilidade, chamei a responsabilidade para mim. E dali mudou o patamar do Corinthians. Eu comecei a ficar tranquilo com o futebol, com o Fabinho Soldado, que vem fazendo um excelente trabalho, remodernizou nosso CT, profissionalizou, remodernizou nosso Cifute, qualificou. Por isso nós tivemos essas contratações pontuais, com baixo custo, acho que foi 32 milhões, se eu não me engano, na segunda janela, mas que no final do ano tive sondagens de mais de 100 milhões de euros por atletas, por 4 atletas, e nós seguramos, sem dinheiro no caixa, meu financeiro precisando pagar nossas despesas. Eu falei, o Corinthians precisa voltar ao protagonismo. Tenha paciência. E eu vou arrumar dinheiro de uma outra forma, eu vou buscar dinheiro, que é o que a gente vem fazendo. Então, quero agradecer a todos esses que acreditaram nessa gestão, que estão acreditando e que vai dar certo, não tenho dúvida. E dali para frente eu comecei um grande trabalho, de um desafio, sabendo a marca que eu tinha na mão para poder fazer as negociações com esses parceiros que vieram colaborar conosco. Eu bati recorde de receita no primeiro ano, com o Corinthians beirando uma segunda divisão do Campeonato Paulista, que é ridículo pelo tamanho da instituição. Eu bati recorde de receita. Eu fiz o melhor contrato de TV. O Corinthians é o clube que mais vai receber direitos de TV nos próximos 5 anos. Sendo que o ano passado, através do contrato de outras gestões, o Corinthians recebeu muito menos do que um concorrente nosso, um outro clube. Dessa vez, não. Dessa vez ele vai receber mais, e nos próximos 5 anos, com a nossa coragem, com o nosso desafio, com o nosso propósito, o Corinthians vai receber, é o clube que mais vai receber direito de imagem de TV. Ou seja, eu acreditei, eu trouxe para mim a responsabilidade, fechei com a Liga,
que fechou grandes contratos, ouvi coisas absurdas, vocês não têm ideia. Ouvi coisas absurdas. Mas chamei a responsabilidade, tive a coragem, e hoje o Corinthians é o clube que mais vai receber direito de TV durante os próximos 5 anos. Valorizando a marca, a maior audiência do futebol brasileiro. Então, eu acho que o Corinthians tem que ser negociado de tal forma também. Recorde de público na Arena. Quanto tempo vocês não viam isso? 33, 34 jogos, a mais de 44 mil pessoas, 43 mil, a mais de 40 mil pessoas. 1 ano de ingresso congelado. Corinthians beirando a segunda divisão, beirando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e nós batendo recorde de público, recorde de receita, e eu sem dinheiro no caixa, mantendo o ingresso barato para o nosso torcedor, para que lotasse a arena. Porque o meu propósito era arena cheia, visibilidade maravilhosa, e eu podendo negociar com o meu patrocinador, porque o que ele quer é visibilidade. E é isso que eu entreguei para ele. Por isso eu tinha minha arena lotada, por isso que eu tinha um custo baixo e iria buscar receita do outro lado. Não fez falta para nós no caixa nesse sentido, porque eu busquei de outro lado. Com todas essas dificuldades, recorde de receita, recorde de público, recorde de disponibilidade de ingresso para o fiel torcedor, que a gente mexeu no vespeiro. E está aí sendo implantado agora o sistema facial, que a gente não vai ter mais esses ingressos paralelos. Você não vai ter toda agora automação, você vai ter todo o seu conforto de entrar dentro da sua arena e com mais de 50% de agilidade. A gente teve essa coragem de implantar, que já era para ter implantado isso desde o ano passado. E com isso, os últimos jogos nossos, nós batemos o recorde de 70% do nosso ingresso para o fiel torcedor. Há quanto tempo vocês não viam isso? Mais uma promessa cumprida, que às vezes eu ouço alguém falar, não está cumprindo a promessa. Cumpri todas as minhas promessas. Todas. Não tem uma que eu deixei de cumprir até agora e ainda não acabei meu mandato. Tem mais por vir aí, a gente vai terminar o mandato cumprindo todas as nossas promessas, pode ter certeza disso. Quando eu disse que eu prometia as coisas, eu tenho 3 anos para cumpri-las. E em 1 ano eu cumpri quase todas, numa grande dificuldade. Recorde de patrocínios. Eu peguei uma camisa com 70 e poucos milhões, hoje ela está em torno de quase 200 milhões, gente. Eu quase tripliquei minha camisa e vai ser valorizada mais. Porque hoje o Corinthians dá o retorno, então tem que pagar o preço que é a camisa. Valorizei a nossa camisa. Eu tenho um recorde de receita. Com todas essas dificuldades, a gente aumentou em quase 20% a nossa receita no ano passado. Você imagina o Corinthians hoje com uma performance disputando o título, quanto que a gente não pode trazer de receita para o Corinthians? Recorde de patrocínio na camisa. Com tudo isso, campeão paulista depois de 6 anos em cima do nosso maior rival. Campeão da Copa São Paulo, vice-campeão da Copa São Paulo. Tivemos essa profissionalização do futebol profissional, que é o que nós queríamos, que hoje caminha muito bem. Já falei do ano de pacificação, dos ingressos congelados. Mensalidade de manutenção do clube. Qual o presidente que assumiu esse clube que, já no início de mandato dele, aumenta a mensalidade? Eu, em 3 meses de mandato, eu coloquei mais de 4.500 pessoas para dentro do clube social, gerando receita, fazendo promoção para as mulheres, para que as mulheres possam trazer a família para dentro do nosso clube social, para que o torcedor possa, com a mensalidade congelada, ele possa conseguir comprar seu título, pagar sua manutenção e frequentar o nosso clube. Reestruturação dos contratos. Quando nós pegamos o Corinthians, tem muitos contratos que não são bons para o Corinthians, por isso que a gente fala que está trazendo novos dinheiros. Justamente por isso, porque a gente está trocando muitos contratos que não são bons para o Corinthians. A gente está renegociando esses contratos, trazendo uma valorização muito maior. Como a gente disse aqui, eu fui um presidente que tive coragem de colocar a nossa receita na justiça. Então ela sabe tudo que nós estamos fazendo. Isso mostra a nossa transparência, nossa honestidade e o que o Corinthians pretende daqui para frente. Eu sou o único presidente que teve essa coragem. Por quê? Porque a minha gestão é limpa. A minha gestão, tudo que é feita, está declarada. Conseguimos a RCE, onde o Corinthians tem um planejamento agora de equação. Colocamos o Corinthians na CNRD. Outro grande ganho, porque o Corinthians, a partir de agora, ele começa a ter um fluxo de caixa para poder honrar os seus compromissos, coisa que
Era muito difícil. Comentamos aqui sobre fundo de garantia, sobre direito de imagem. Com toda essa dificuldade, gente, olha o que eu já fiz em um ano. Em apenas um ano, com toda essa dificuldade, e não deixando a gente trabalhar, não deixando a gente fazer o que a gente sabe fazer, o que a gente precisa fazer para o Corinthians. O que a gente tem de errado? Por que essa ganância do poder? Por que não espera daqui 1 ano e meio, tem uma nova eleição e faça o que eu fiz? Trabalhe lá dentro, ganhe a eleição, assuma a cadeira e mantenha esse projeto que a gente está fazendo pelo Corinthians. Essas comissões, elas nunca foram procurar o que foi feito. Vai procurar o que foi feito, a Tausa, Carlos Miguel, enfim. Tem muita coisa, gente. Eu não quero falar de passado, eu não quero falar dessas coisas, eu quero falar do presente, eu quero falar do que a gente quer pelo Corinthians, mas nunca foi investigado. Só o Augusto. Essas comissões foi montada para investigar o Augusto desde o dia 2 de janeiro de 2024. Graças a Deus, a gente tem uma vida limpa, tem uma vida honesta, tem uma família maravilhosa que me apoia o tempo todo. E ontem mesmo a minha filha falou para mim, eu sei o pai que eu tenho. Fica tranquilo. Porque, sabe, é nojento isso, é maldoso demais. Essas pessoas que estão fazendo isso, elas têm filhos também, elas têm família. Será que elas pensam nisso? Será que elas pensam que atrás do presidente do Corinthians ele é um pai de família, ele tem educação para dar para os seus filhos, ele tem exemplo para dar para os seus filhos, que é isso que eu faço na minha vida? Vocês acham que se eu devesse alguma coisa, eu iria estar lutando para o Corinthians estar onde ele está? Brigando com algumas potências para que ela pudesse dar uma receita melhor para o Corinthians? Fiz o meu papel, gente. Fiz meu papel como presidente. Tenho minha consciência tranquila. O Corinthians hoje é um outro Corinthians. O Corinthians hoje está em um outro patamar. E falta pouco. Falta pouco para a gente chegar onde a gente quer chegar. Um time muito competitivo e campeão novamente de tudo que é o que a gente imagina para o Corinthians. Só que agora, com o pé no chão, com receitas, com dívidas sendo paga. E é isso que a gente quer, gente. Eu só quero paz, eu só quero direito de trabalhar, eu só quero o direito de poder fazer o que eu imagino para o Corinthians. Então a gente já fez muita coisa. Agora querem jogar essa dívida de 2,5 bi. Eu só tenho 1 ano de mandato, gente. Só 1 ano. Tivemos o erro ano passado, até o meio do ano, e acertamos. E daqui para frente acertando cada vez mais. Está aí, ó, colocado o balanço de 12 milhões acima da média. De superávit em apenas 2 meses, falta fechar mais 2. E vamos ter muito mais, porque o Corinthians não tem gasto e começa a receber um dinheiro novo a partir desse ano. Nós temos aí 1,8 bilhão para receber em 5 anos, com mais outro grande valor que vocês vão... O Core vai definir algumas situações, que a gente começa a receber também. Então você imagina o Corinthians daqui para frente, todo esse dinheiro que a gente trouxe, daqui para frente a gente começa a pagar nossas dívidas. Torcedor, dê um voto de confiança para a gente. Até agora vocês confiaram na gente. E agora o trabalho está aparecendo. Não fui eu que fiz essa dívida, é o Corinthians que fez essa dívida. E agora eu tenho obrigação de começar a pagar essa dívida para que o próximo presidente liquide isso. O Corinthians tem um poder maravilhoso de reação, o Corinthians tem um poder de poder sair disso muito rápido, desde que tenha um trabalho honesto, sério, que é o que nós estamos fazendo. Então dê um voto de confiança para a gente. Acredita na gestão. Acredita no trabalho que nós estamos fazendo. Não dê atenção nesses fakes que mandam para bater, para judiar, para tentar manchar nossa imagem, para tentar complicar o nosso trabalho, porque o Corinthians tem sua credibilidade de volta, o Corinthians tem as pessoas, tem essas grandes empresas que querem patrocinar o Corinthians de volta, e é o que está acontecendo. Então, é o que eu peço para vocês, confiança, acreditem no nosso trabalho, façam o que o torcedor, que as torcidas estão fazendo, acredite, torçam, que a gente vai fazer um Corinthians mais forte, pode ter certeza disso. Me dê um voto de confiança. O que nós estamos fazendo aqui é para o bem do Corinthians. E há muito tempo o Corinthians não vivia o que está vivendo hoje, em apenas 1 ano de mandato. Apenas 1 ano de mandato, é só vocês verem o que já foi feito. Obrigado, gente. Obrigado a todos.